já parou para pensar que cuidar do seu CPF é tão essencial quanto cuidar do seu CNPJ? A gente vai falar sobre esses pontos no episódio de hoje, porque isso aqui é Empodera Talk, o talk show responsável por compartilhar histórias de superação, inspiração e muita transformação. Eu sou Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do George, a filha do Jorge, da Rosalita e irmã da Tati, e também sou mentora de negócios de empreendedoras e especialista em destrave emocional e posicionamento. Eu estou aqui no dia de hoje na presença de duas mulheres, duas profissionais sensacionais, cada uma dentro do seu nicho, para falarmos sobre o seguinte tema: cuidando do CPF e do CNPJ. E para falar desse tema, eu só poderia recebê-las. Primeiramente, ela, que é contadora, consultora financeira, especialista em ajudar pessoas e negócios a entenderem não só os seus números, mas a perderem o medo, a confusão e esse travamento nesse aspecto. Ela fala de organização, saúde financeira, escolhas conscientes e responsabilidade, mas sempre com um olhar humano, acessível e real. Seja muito bem-vinda, Jéssica Carvalho. Obrigada, Tamires. Tô nervosa, todo mundo sabe aqui. Mas primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade. Como você falou, né? A gente tem que dar os passos e as portas vão se abrindo. Então, estou aqui pela primeira vez fazendo algo que eu nunca fiz. Então, eu tenho me desafiado a fazer isso também, né? Fazer coisas pela primeira vez. Então é isso, eu sou Jéssica, sou casada com o Antenor, sou mãe do Guilherme e da Helena, meu casalzinho, né? Meu sonho realizado. E é isso, vamos bater um papo aqui sobre CPF e CNPJ. Vamos embora, que vai ser incrível. Uma honra receber você aqui, Jéssica. Obrigada. E ao lado da Jéssica, nós temos ela. Cuida do CPF, mas no seu sentido mais profundo. Corpo, pele, saúde e autoestima. Ela é profissional de saúde, especialista em estética avançada e trabalha com protocolos que desenvolvem não apenas bem-estar físico, mas também confiança, presença e qualidade de vida. Ela enxerga o corpo como linguagem e acredita que se cuidar é parte essencial da vida. Não luxo, não vaidade, mas manutenção da sua própria história. Seja muito bem-vinda, doutora Sheila Fernandes. Obrigada. É muito bom estar aqui com você, participando do primeiro podcast. E, assim, é muito gratificante o reconhecimento do trabalho, né, que vem sendo feito com muito cuidado, com muito estudo, para que a gente possa levar para os nossos pacientes a autoestima, porque a beleza não é só a beleza, ela faz bem não só para o exterior, mas como para o interior. Total. Então, a gente melhorando a parte de fora, a gente consegue elevar a autoestima dos nossos pacientes e é isso que eu busco a cada dia. Ai, que maravilha, uma honra receber você também aqui, doutora Sheila. Eu já quero falar que a Sheila teve uma participação especial num episódio de uma das temporadas anteriores do Empodera, onde a gente tinha um quadro aqui, que era como se fosse o arquivo confidencial, e ela deu um depoimento muito legal sobre a doutora Denise, que é inclusive nosso ponto de conexão. Sim. E agora você está aqui sentada, é muito bacana, quer tirar você da tela e trazer você para cá, sabe? Verdade, verdade. A doutora Denise, ela tem uma importância imensa na minha vida, né? Foi através dela que eu consegui chegar aonde eu cheguei na estética e eu tenho só gratidão. Ai, que bacana, muito legal vocês trazerem essas falas de gratidão, de honra. E quando eu escuto isso, eu não deixo de pensar na construção. Acho que vocês se emocionaram um pouquinho na apresentação aqui que eu fiz, porque eu imagino, e eu falo isso como alguém que já participou também de podcasts como convidada, e quando alguém nos apresenta, meio que passa um filme na cabeça, de caramba, olha o que eu construí, olha tudo que eu passei para hoje estar sentada, para poder compartilhar a minha história, sabe? E eu quero ouvir agora de vocês como é que tudo se deu para chegar no momento que vocês estão sentadas aqui agora. Então, onde vocês começaram? Como é que foi essa trilha para hoje vocês fazerem aquilo que vocês fazem? Então, começando com você, Jéssica, conta pra gente. Então, eu trabalho com contabilidade tem quase 15 anos. Estou com 32. Então, assim, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, a não ser isso. Há alguns anos eu me peguei pensando, né, de querer mudar de profissão, mas eu parei e pensei, por
que eu sei fazer além disso? E aí, percebi que realmente é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu gosto de fazer. E eu tô trabalhando muito essa questão de tirar um pouco esse peso que as pessoas pensam sobre contabilidade, né? Porque muita gente pensa que, não quero ter um contador, porque senão só vou pagar imposto. Então, o que eu tenho muito me dedicado nos últimos anos é para desmistificar um pouco disso, né? De tentar mostrar para as pessoas de forma mais leve, não mostrar tanto a parte burocrática, né? E eu falo muito isso com os meus clientes. Ficam tranquilos, porque eu tô aqui para cuidar da parte chata, digamos assim, né? Que é o que eu sei fazer. Então, fica tranquilo. E não sei se é coincidência, né? Mas eu tenho me especializado na área de clínicas de estética, salões de beleza. Nada por acaso. Eu acho que você sabia disso aí, Tamires. Porque exatamente por isso que você falou. Cuidar, eu amo cuidar das pessoas, né? E eu amo me cuidar também. Na verdade, eu comecei a me cuidar um pouco há pouco tempo, porque depois que a gente tem os nossos filhos, a gente se deixa um pouco mesmo de lado, né? Então, eu falo até muito com meu esposo, eu falo, amor, acho que tá na hora de eu começar a fazer os procedimentos e tal. Aqui, doutora Aí, Sheila. ó, tá vendo? Ela faz tudo pensado. Porque quando eu tinha ali meus 20 aninhos, né, eu não tinha muito essa preocupação. Mas agora eu falei, não, calma aí. E a contabilidade estressa um pouco a gente, né? Então, tem que me cuidar. Mas é isso, eu comecei lá em 2012, conheci meu marido na contabilidade, por isso que hoje eu boto ele para fazer umas coisas comigo e eu trabalho junto com ele, trabalha comigo. E é isso, eu gosto muito do que eu faço, eu amo ajudar as pessoas para que elas possam empreender também, né? Porque Bacana. hoje eu estou realizando um sonho, podendo trabalhar para mim, por conta também dos meus filhos, né? Porque eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, o Guilherme, que hoje ele tem 9 anos, precisei colocar ele na escola com 1 ano, e eu lembro como foi ruim para mim e para ele, porque eu tinha que acordar de madrugada, deixava ele lá o dia inteiro, né, na creche, e hoje eu poder acordar, dar café para os meus filhos, então isso para mim é uma realização também. Ai, que máximo. Que bom te ouvir, entender essa jornada como se deu. A gente vai passando por diversos processos que faz a gente se entendendo também o que é prioridade, como ajustar aqui, como ajustar ali. Eu fico feliz hoje de escutar uma mãe, de certa forma, conseguir olhar para esses avanços em relação à rotina, ao mesmo tempo perceber sobre o quanto é importante se cuidar. Sim. E algumas coisas que você já faz, certamente algumas outras coisas você vai fazer a partir do dia de hoje Com certeza. por você. Para que essa balança, de certa forma, eu não defendo o equilíbrio, eu costumo dizer que o equilíbrio não existe, mas de certa forma esteja mais ali, pareado um com o outro. Assim como você ama cuidar, como você falou, dos seus filhos, dos CNPJs, mas que E cada cuidar vez de mim mais também, você consiga né? trazer isso para você. Mas esse é processo também. Sim. E você está fazendo isso. A gente Sim. vai falar sobre isso depois. Tá. Que agora eu quero saber de você, doutora Sheila. Conta pra gente como foi a sua jornada até hoje você fazer o que você faz. Então, a estética é uma coisa muito nova na minha vida, né? Eu sou enfermeira há 21 anos, eu sou casada com Yuri, eu tenho 2 filhas biológicas, eu tenho uma que é minha filha de coração, eu tenho a Julinha, que ela é médica, né? Ela já está na 2ª residência, faz proctologia aqui na UERJ. Eu tenho a Laurinha, que é a minha mais nova, que elas têm diferença de 18 anos. Caramba. E eu tenho a Gabi, que na verdade é minha filha de coração, que vive comigo, que fica comigo e sempre procuro estar presente na vida dela também. A estética surgiu para mim como uma coisa que eu sempre quis fazer. Na verdade, eu tenho uns lábios muito finos, né? E isso me incomodava bastante. Então, eu resolvi fazer estética. E assim, eu quis ir a Belo Horizonte fazer estética. E o meu marido falava assim, gente, mas não é possível, no Rio não tem ninguém que faça estética. Eu falei, não, mas eu quero ir lá em BH.
Eu quero fazer naquele cara lá que fez a Gretchen, eu quero ir lá no E fez a Igor. Gretchen? Foi o Igor que fez, né? O Igor Mas Costa. assim, um monte de gente fez a Gretchen, vamos combinar. Não, sim, mas por último, quem acertou o rosto da Gretchen Entendi. foi o Igor Costa, né? Que é maravilhoso, um profissional excelente. E eu quis ir. E meu marido brigava comigo, porque ele falava assim, não é possível que no Rio não tem ninguém. Eu falei, mas eu não quero saber, rosto é diferente. Já que ele fez e deu certo, eu quero ir lá nele. Aí eu fui. A gente foi no Transformando Faces, no período de pandemia, Caramba. né? Só que, assim, quem atendeu a gente não foi o próprio Igor, mas foi uma pessoa que trabalhava lá com ele. E aí eu queria fazer lábios. Queria porque queria. E acabei, assim, saindo com quase um full face. Ó, Meu marido foi convencido a fazer as olheiras, que incomodavam muito a ele. mesmo? E ele ficou, assim, encantado, porque era uma coisa que pesava muito no rosto dele, né? Ficava muito envelhecido. E ninguém nunca tinha dito para ele que tinha jeito. E lá ele conseguiu fazer isso. Então ele ficou encantado. Depois a gente voltou, a gente encontrou, quando a gente voltou a Belo Horizonte, a gente encontrou com o Igor e tal, e ele deu umas dicas do que precisava fazer a mais, e a gente acabou fazendo. E eu acabei me encantando pela estética, né? E comecei a procurar profissionais, e encontrei a Denise, que foi um anjo da minha vida, que eu encontrei no Instagram, e é onde eu perguntei para ela como que eu fazia para poder entrar na estética, onde que eu tinha que fazer pós, que na verdade seria reconhecida pelo Corém. E aí Uhum. ela me indicou, eu fiz a Nepulga, ela me indicou a Nepulga, eu fiz a Nepulga até quando eu estava no meu último dia de aula, a Denise começou a dar aula na Nepulga. Então, assim, eu tive esse encontro com ela lá, pessoalmente, porque eu só conhecia via Instagram. E pelo Instagram ela já é maravilhosa, né? Então, assim, Sim. pessoalmente ela é mais maravilhosa ainda. E aí ela foi me dando as dicas, e aí surgiu o Instituto, e eu eu fiz vários cursos, né? Depois da pós-graduação, e vim fazer residência no Ibrahim. E depois fui convidada a ser monitora, levei um tempo com eles como monitora, mas a vida vai, né? Vão surgindo outras oportunidades, outros caminhos, a gente tem que dar oportunidades para quem está chegando também, Exatamente. né? Porque a gente vai adquirindo conhecimento e na medida que vão formando turmas, as pessoas também querem isso, né? Elas Sim. querem essa oportunidade de estar ali, de estar ensinando, porque na medida que você ensina, você aprende, né? Então, assim, eu fui me desligando do Braime para poder dar oportunidade a outras meninas que estão chegando como novas monitoras. Bacana. Então, hoje você tem o quê exatamente? É uma clínica? Hoje eu tenho uma clínica em Campos, né? Eu moro na cidade de Campos e hoje eu trabalho com endolaser. Hoje eu fiz agora o último curso, que foi estética íntima, que é uma coisa que tanto feminina como masculina, que ainda é um tabu, Sim. né? Mas a gente tem, na verdade, eu sou daquelas que gosto de quebrar tabus. Então, essa questão da estética íntima, a gente está deixando um pouco para o ano que vem, né? Para vir com força total. Porque esse finalzinho de ano a gente vê muitas pessoas querendo fazer a estética facial e corporal por conta do verão, né, por conta das festas de fim de ano. Uhum. Então a estética íntima vai ficar para o próximo ano. Já está adiantando a coisa que eu pergunto no final. O que está vindo Tá por aí? vendo? Olha, muito bom. Então, vem essa novidade aí no próximo ano. Nossa, que interessante tudo isso. Assim, vários insights que eu tive a partir das falas de vocês duas, mas a sua, 2 pontos me chamaram a atenção. A primeira é sobre dar oportunidade para quem está chegando. Eu acho que esse é o movimento, assim como nós passamos por espaços onde nos deram oportunidade enquanto profissionais, eu acredito que é o nosso dever, realmente, abrir espaço para outras pessoas, ensinar, conduzir, transbordar. Eu faço isso também nos meus negócios. Inclusive, tem alguém aqui no estúdio hoje que está passando por isso. Mas um outro ponto que eu gostei demais, não só foi de saber que você foi lá, beber da fonte de quem transformou a Gretchen,
porque tinha uma curiosidade danada de saber isso, porque ela já fez muita coisa, mas sobre um detalhe que você falou, a partir do seu incômodo, a partir da sua dor pessoal, que você foi estudar e transformou isso no seu ofício. Sim. E por vezes esse é o caminho. A partir da nossa dor pessoal, a gente acaba encontrando aquilo que a gente deve fazer, sabe? E muitas pessoas batem cabeça por aí, quando na verdade o ouro às vezes está em uma coisa que nos transformou. E você que já vinha de uma jornada, já vinha de um reconhecimento, deu essa virada, porque você viu a transformação que isso gerou em você e também no seu esposo. Sim, sim. E deve ter pensado, quanto mais pessoas eu posso ajudar a partir dessas dores. Eu queria ouvir de você, Jéssica, pegando esse gancho. Você trabalha numa área que eu vejo onde muitos empreendedores, muitos empresários sangram, que é na área contábil. Eu queria que você falasse para a gente quais são os maiores calos, as maiores dificuldades que essas pessoas trazem até você, mas que com a sua abordagem você soluciona. Então, Tamires, o que as pessoas mais chegam para mim quando a gente consegue conversar e converter no cliente, né? É essa questão realmente do imposto. Eu vejo que as pessoas têm medo de pagar o imposto e aí elas acabam não querendo estar com a empresa regularizada, né? Mas eu até falei isso numa palestra que eu dei em abril, era para meninas também que estavam iniciando na estética e estavam querendo montar a sua clínica. Então, eu falei muito sobre isso com elas. Eu falei, cara, imagina vocês com todo o estudo, né? Toda a dedicação que você coloca no seu trabalho, e aí você monta a sua clínica linda, mas se ela não está regular, isso corre o risco de ir por água abaixo. Então, vai o teu sonho todo embora, né? Então, assim, o que eu tento fazer hoje, né, é realmente conscientizar as pessoas disso, que vale a pena também você trabalhar correto, né, de forma honesta, não precisando só negar imposto. Muita gente também chega com essa pergunta, né? Mas eu consigo pagar menos? Aí eu, então, a gente tem esse caminho aqui e esse daqui. Eu vou te falar para fazer esse daqui que é o certo. Se você quiser fazer do seu jeito, eu não vou conseguir atender você, né? Porque essa foi a forma que eu aprendi tanto na contabilidade quanto na minha casa também, a ser honesta. Valores. Né? São os meus valores. Então, trabalhei em algumas empresas onde os clientes pediam para baixar o valor do imposto e eu tinha que fazer porque eu era empregada. Mas hoje, na minha empresa, eu não consigo trabalhar dessa forma. Que bom. E é isso, assim, o que eu mais tento conscientizar os empresários que chegam para mim hoje procurando meu serviço é isso. Trabalhar de forma certa, de forma honesta, Deus vai honrar, vamos prosperar juntos. Tô seguindo muito por esse lado também, por esse caminho na minha profissão. Que bom, que bom. E eu enxergo esse caminho, que é o caminho do crescimento. Sim. Não tem como a gente... Até tem como crescer errado, mas uma hora, literalmente, você paga essa conta. Sim, você com sabe? certeza. Então, para que a empresa, de fato, prospere, é necessário regularizar e fazer o que tem que ser feito. Mesmo que doa, no bolso. Mas tem que fazer. Sim. São dores latentes. E quais são as dores, doutora, das pessoas que chegam até você, que vão lá, marcam aquela sessão, aquela consulta, sentam lá na sua cadeira, na maca? O que geralmente elas trazem para você? As dores são muitas, né? São pessoas que às vezes estão vindo de casamentos que acabaram de terminar, de que seus próprios companheiros acabam colocando as pessoas com a autoestima lá embaixo, né? Falando, você agora tá velha, você tá feia, você tá acabada, ninguém vai te querer. E aí mexe com o psicológico delas, né? Então, assim, a estética não é só sobre beleza em si, né? É sobre autoestima. E eu recebo pacientes que querem se melhorar, né? Não pelos outros, mas por elas mesmas, né? Eu tive pacientes que trataram um câncer, mas assim teve um ressecamento na pele muito grande, que agora estão começando a se cuidar mais, porque a pele começa a ficar desidratada, ela começa a craquelar. Então, assim, precisa de um tratamento. A estética não é sobre você chegar e querer arrumar tudo no mesmo dia. A estética você faz devagar e constantemente. Você não precisa fazer tudo num dia só.
você vai fazendo até para você se reconhecer no espelho, Sim. né? É muito ruim você... hoje a gente tem visto muitas pessoas fazendo a desarmonização, né? Porque fizeram uma harmonização lá atrás que, na verdade, deixou o queixo... as mulheres deixam o queixo muito quadrado e aí depois elas não se reconhecem, aí ficam com o rosto masculinizados. Então, assim, hoje a estética está muito além de só preencher, né? Ela tem a parte regenerativa também, que é o que mais tem se falado nesse ano, né? A estética regenerativa, de regeneração tecidual, de você bioestimular colágeno ao invés de só preencher. Sim. O preenchimento é o refinamento. É muito bom? Sim, porque você perde os coxins de gordura, existe aquele derretimento da face. Então, assim, a associação de protocolos melhora muito esses resultados. Então, assim, por isso que a cada dia eu busco estar estudando mais, estar conhecendo mais os produtos, porque a gente tem sempre produtos novos. Então, a estética ainda está muito em evidência, né? E vai estar aí nos próximos anos, até eu acho que nas próximas gerações, porque você pode reparar que as crianças hoje elas já querem ir para o colégio maquiadas. É verdade. Né? Eu não sei na época de vocês, mas na minha época não existia isso. Eu ia. Né? Então, Passava assim, uma sombra azul e ia me achando para a escola. Então, mas você você é mais novo que eu. Hoje minha filha quer ir e eu não deixo. Ah, por quê? Ah, não, ela tá muito pequenininha. Então, assim, 2 aninhos. Não. 2 aninhos, ela já quer dizer, Ainda 2 consigo aninhos. segurar, né? Não, eu Ela ia já pros pensa- 10 anos, 8 Ela já anos, pensa na 10 maquiagem anos, com poxa. 2 aninhos. É. A gente, eu com 2 aninhos, não pensava nem em maquiagem, Não. gente. Pensava em brincar de boneca e acabou. E muito mal. Então, assim, você percebe que o mundo está mudando. Então, a percepção das pessoas mediante a estética, a pessoa quer ficar mais bonita. Sim. E todo mundo tem sua dor, né? Todo mundo tem algo que incomoda. Então, na verdade, a estética é você respeitar aquilo que o paciente te fala, porque nem tudo que te incomoda naquele paciente incomoda ele. É verdade. Nossa, muito interessante você trazer isso. Passou um filme aqui na minha cabeça. Antes de fazer o que eu faço, ninguém perguntou isso, eu perguntei para vocês, ninguém perguntou, tá? Mas antes de fazer o que eu faço, eu trabalhava de CLT. E eu fui mandada embora e recebi uma rescisão. Aí, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz com a minha rescisão? Adivinha? Foi fazer harmonização. Era um sonho, mas estava muito distante da minha realidade, sabe? E aí eu fui colocar um botox, fazer preenchimento de bigode chinês, algumas outras coisas que ela observou que eram importantes. No início, eu trouxe a minha dor, que era realmente o bigode muito marcado. E eu sou muito expressiva. Eu sou muito expressiva. Meu rosto, ele não me deixa enganar. Eu tô muito feliz, estou muito feliz. Estou chateada daquela enrijecida aqui, sabe? Agora não tanto, se bem que eu tenho que já retocar também, né? Mas eu fui fazer isso. E eu percebo o quanto hoje as pessoas abandonaram a fala de que cuidar do CPF nesse aspecto, cuidar da sua imagem, cuidar da sua pele, do seu rosto, pensando no agora, pensando lá na frente, não é mais algo supérfluo. É necessidade. Sim. E por vezes esse cuidado, ele na verdade, ele revela uma outra coisa, que vai ao encontro da autoestima, mas a resolução de alguma outra coisa que não estava muito bem resolvida. Eu fui me premiar, de certa forma, depois de muitos anos de trabalho, pelo que eu havia recebido, que eu deixei para trás. Eu falei, caramba, eu que investi tanto num trabalho, tanto no ofício, chegou a hora de investir em mim. E a harmonização foi o primeiro passo para outros investimentos que eu fiz no meu CPF, que refletiram no meu CNPJ depois. Então, eu fiz harmonização, depois consultoria de imagem, mudei a cor do cabelo, mudei tudo no meu guarda-roupa. E isso refletiu no meu CNPJ, em quem eu vi a me tornar a Tamires Neto, que se tornou empresária, mentora, que tem um podcast, tem uma comunidade de mulheres. Isso foi uma construção, mas que começou com esse olhar adentro, externo, e que depois eu pude colocar em papéis, em fotografias, em vídeos no Instagram, algo que foi ganhando uma proporção a partir desse olhar. E pegando o gancho nisso, Jéssica, eu queria muito ouvir de você sobre pessoas que foram transformadas, porque eu posso dizer que eu compartilhei aqui agora rapidamente a minha transformação a partir desse olhar. Doutora Sheila, quero que comente já. Mas você consegue trazer para a gente algum case, algum caso de alguém que foi transformado
com a sua abordagem? Pode ser uma história pessoal, pode ser a história de um CNPJ, que por meio da sua intervenção como profissional teve uma mudança, teve uma guinada? Então, hoje, quando a gente fala de mudança, assim, eu penso muito, na verdade, não em um cliente, mas eu penso aqui agora em uma amiga que um trabalho me trouxe. Que hoje ela é o meu braço direito em tudo que eu faço e o que eu vier de fazer. Né? Que o fato dela ser uma pessoa muito dedicada ao trabalho, né? A gente criou uma identificação muito forte e eu falo para ela, cara, parece que eu te conheço a minha vida inteira e eu conheço ela há 6 anos, né? Então, assim, eu consigo ver essa transformação em relação à dedicação dela de querer estudar, né? E eu trago isso muito comigo também, porque eu também fui muito ensinada. Então, hoje as pessoas que eu, de alguma forma, tenho para ou colaborar comigo trabalhando, ou até os clientes mesmos, é, eu gosto muito dessa conversa mesmo, né? E de incentivar sempre as pessoas a estudarem. Meu pai também falava muito isso para mim. Filha, estuda. Muita gente fala isso, na verdade, né? É o que ninguém vai tirar de você. Então, eu lembro que teve uma época na escola que eu me dediquei tanto a estudar que o meu pai brincava comigo assim, Jéssica, você tem que agora começar a prestar atenção nas coisas da vida, porque você é muito inteligente aqui na escola, mas tem que ficar ligada nas coisas lá do mundo, né? E aí volta aquela questão do que eu falei de que eu fui muito ensinada, né? Em todos os aspectos, na verdade, de trabalho, de vida pessoal. E agradeço muito isso às pessoas que passaram em vários trabalhos que eu já passei, esses líderes que eu tive, né? Me ensinaram muito. E hoje eu tento levar isso também para as pessoas que estão vindo a cruzar meu caminho. Ai, que máximo. Nem sempre a transformação ela é efetivamente com a nossa abordagem ali na ponta. Ela vem de outras formas. Bacana, Jéssica. E você, doutora Sheila? Então, eu tive uma paciente que ela chegou muito mal, dizendo que ela estava muito para baixo, que ela precisava melhorar alguma coisa no aspecto da pele, que ela estava se sentindo muito envelhecida. E aí aquilo estava gerando um sofrimento para ela. Aí eu falei para ela, aí ela falou assim: "Ah, mas a estética não é para todo mundo, porque é muito caro". Eu falei assim: justamente, as pessoas pensam dessa forma. Quando se faz a estética, devagar, você não é para todo mundo sim, por que não? Né? Eu até brinco que eu falo assim: "Gente, parcelando eu compro até a lua". Então, assim, eu falei para ela, falei: "Vamos fazer aos poucos, o que te incomoda primeiro?". Ela: "Esse rosto derretido, estou muito envelhecida, o rosto muito cadavérico, muito", ela emagreceu muito. Então, assim, ela estava muito abatida, estava depressiva. E aí nós fizemos um bioestimulador de colágeno que, assim, mudou consideravelmente o rosto dela depois de 30 dias. Eu encontrei e ela só me abraçava e chorava. Ela falava assim: "Nossa, eu queria te agradecer", porque as pessoas olham para mim e falam assim: "Você fez alguma coisa?". E eu falo assim: "Não, não fiz". As pessoas não sabem dizer o que é. Você está mais bonita, mas eu não sei te dizer o que você fez. Depois ela fez o labial, né? Ela fez um preenchimento labial. E assim, ela está encantada. Foram 2 procedimentos que foram feitos, que ela teve condições de fazer, porque não é assim tão caro quanto as pessoas pensam, né? Sim. Eu acho que as pessoas, na verdade, se desencorajam porque elas ouvem muito falar que a estética é muito cara, Exato. né? Então, assim, elas não buscam saber valores, né? E tem formas de se fazer. Então, você faz um mês, você faz uma coisa, eu não posso fazer no mês seguinte, espera um pouco, faz quando você puder fazer, mas assim, não deixar de fazer. E ela ficou muito satisfeita, ela fez esses 2 procedimentos e ela, por exemplo, ela falou: Sheila, eu só quero fazer o Botox agora no final do ano, por causa das festas. E isso melhorou muito a autoestima dela, muito. Ela mudou até a forma
com que ela fala com as pessoas. Você vê hoje, você consegue ver o sorriso no rosto dela. Então, a estética, para mim, não é sobre dinheiro. A estética, para mim, é sobre o bem-estar do outro. É sobre resultado. Para mim, ela é mais resultado do que o financeiro. O financeiro é bom? É bom sim, mas eu amo os resultados. Você vê o outro feliz. Sabe por quê? Porque os resultados atraem pessoas. O dinheiro ninguém vê. Então, assim, eu gosto muito dos resultados. Eu sempre busco com as minhas pacientes aqueles resultados que elas esperam, né? Eu tento ao máximo fazer da forma que ela esperou. E a gente planeja isso, né? Um planejamento que a gente faz uma consulta bem direcionada para as dores dela. E isso, para mim, sim, me encanta. A estética me encanta por esse fato do cuidar do outro. Sim. E, assim, não só do físico, como mental, né? Total. Porque isso, mentalmente falando, né? Sua autoestima estando para cima, você tá bem com você, né? Você Tudo tá melhora. bem se olhar no espelho. Porque não tem coisa pior do que você levantar, se olhar no espelho e falar, gente, como que eu envelheci? Eu falo Isso reflete muito outras coisas. que Deus é muito perfeito, que ele, na verdade, quando a gente chega num determinado período que a gente começa a derreter, a gente começa a não enxergar. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque bom. aí vem a É presbiopia, verdade. né? A gente começa a não enxergar. E aí o homem vai e cria o quê? O óculos. Para você enxergar. E aí a gente tem que começa ajustar ali. a enxergar os nossos defeitos. E é onde a gente busca se melhorar. Que interessante isso. Faz muito sentido, tá? Sim. E falando em fazer sentido, ouvindo vocês duas, independente do nicho de cada uma, estética, contabilidade, desenvolvimento pessoal, eu acho que a gente tem um ponto em comum aqui, que é o cuidar de gente, no fim das contas. A gente está falando de gente, a gente está falando do desenvolvimento de uma pessoa, a gente está falando do emocional, da autoestima, da segurança, do que ela consegue fazer a partir do olhar para esse aspecto. E resultado é muito bom. Você falou agora sobre resultados. Eu sou movida por eles, na verdade. Por vezes o resultado é o que me dá aquela injeção de ânimo, é o que me faz acordar, é o que me faz continuar e não desistir. No final de semana agora, a Jéssica estava lá. Eu fiz um dos meus eventos, é o maior evento que eu já fiz até hoje. E foram tantos resultados, em especial das minhas alunas, que subiram no palco, que trouxeram as suas falas, os seus avanços, suas vitórias, conquistas. E isso faz com que a gente se sinta, eu pelo menos me sinto até agora, extremamente orgulhosa por tudo que eu faço. E eu tenho certeza também de que tudo que eu vou fazer, sabe? Então, acho que essa paixão que vem na fala de vocês duas, ela acaba refletindo isso. Esse amor, essa dedicação, e os resultados acabam reforçando toda essa movimentação que vocês fazem. E eu queria agora, a gente já está na reta final aí do episódio, eu queria muito ouvir de vocês, assim, em especial da Jéssica agora, trazendo mais para o seu nicho. Você fala muito de saúde financeira, que ela falou agora de saúde emocional. E eu queria muito que você trouxesse a fala sobre a saúde financeira. Eu acredito que a gente está num momento no nosso país onde, eu não sei as estatísticas, mas onde muitas pessoas estão sofrendo nesse aspecto. E isso impacta bastante os resultados. Sim. Então, traz para a gente o seu olhar sobre isso, Jéssica. Então, Tamires, essa questão, para mim, você falou até um pouco sobre a síndrome da impostora no final de semana, né? E durante um tempo, eu ficava muito de falar sobre essa parte, porque quando eu trabalhava com contabilidade lá no início, né, em 2012, as empresas que eu trabalhava, na verdade, a maioria, infelizmente, de empresa mesmo de contabilidade, eles focam muito em realmente mandar o imposto, mandar a guia. Então, eu me vi, de uns 2 anos para cá, quando eu decidi realmente empreender, eu falei, cara, eu não posso mais ficar com essa visão que eu tinha nas empresas. Isso. Porque agora eu tenho meu negócio também. Então, eu tenho que aproveitar para aprender aqui a cuidar do meu negócio, que eu vou conseguir cada vez mais ajudar as outras empresas, os outros empresários, né? Então, a gente vem planejando muita coisa
em relação a exatamente isso, a organização financeira. Porque ontem mesmo eu fiz uma postagem sobre isso. Muita gente vende muito e no final fala que não tem lucro, que não tem dinheiro para investir, né? Mas às vezes isso começa no basicão, que é lá o preço do produto ou serviço, né? Então a gente tem focado muito nessa área aqui, em relação também a fazer cursos, né, especializações para ajudar as pessoas nessa parte, porque a gente vê realmente que cada vez mais as pessoas estão se enrolando, as pessoas estão ansiosas, né? E acabam realmente, às vezes, metendo os pés pelas mãos. Então, o meu trabalho é melhorar essa parte nas empresas e, ao mesmo tempo, eu faço isso na minha também, mas não tem muito tempo, né? Porque eu vinha de uma outra forma de trabalhar com contabilidade. Então, quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, como que eu vou ensinar as pessoas a cuidar do dinheiro delas se eu não cuidava muito bem do meu? Mas então, né, buscando também cursos para ajustar minha mentalidade, mentorias, e uma coisa é que eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu quero porque eu não paro. Eu falo até muito com meu marido, eu falo, cara, Deus está preparando alguma coisa muito grandiosa. Já estou muito feliz onde eu estou, né, de ter dado esse passo, de conseguir empreender, de não querer realmente voltar para a carteira assinada por conta de realizações mesmo, né, de querer realizar os meus sonhos. Então eu falo muito com ele, eu falo, cara, Deus está preparando algo muito grande, porque a gente não para, a gente está sempre estudando, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, então a hora vai chegar. E é isso que você falou também, a questão do resultado financeiro. Eu aprendi a não enxergar a parte do dinheiro, né? Porque isso está sendo consequência do meu trabalho. Então, estou realmente muito focada em ajudar as pessoas a realmente terem empresas cada vez mais lucrativas, mais prósperas. E é isso, a contabilidade hoje não é só enviar imposto, enviar balanço, balancete, né? A gente tem realmente ali um trabalho mais pessoal também, na vida também dos sócios da empresa. Muito bom, muito bom. É legal saber o quanto você está se dedicando. Sim. Você já rompeu um ciclo, agora você está em construção, desenvolvimento de um, daqui a pouco você ir para outro, Sempre e assim movimento. a gente vai. Tem uma frase que eu gosto muito, acho que resume um pouco dessa sua fala e construção, que é o trabalho devolve. Sim. Pode ser que na hora a gente ainda não esteja nem reconhecendo todos os passos que a gente deu, porque, de certa forma, a gente ainda não está recebendo de volta tudo aquilo que a gente pode, que a gente merece. Mas uma hora vem, e vem gigante. Eu tenho certeza que vai chegar para você. Para todas nós que estamos aqui. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Com Então, que certeza. sigamos fazendo os nossos e que a gente faz muito bem. Muito bem. Doutora Sheila, conta pra gente. Você tem feito esse trabalho muito bacana lá em Campos, onde hoje você recebe as pacientes, ensina pessoas também, já começou a antecipar o que está vindo por aí. Eu já fiquei muito ansiosa, porque eu adoro essa parte. Eu tenho uma aluna que ela é especialista em clareamento íntimo corporal, mas você trouxe um outro detalhe aí. Então, conta pra gente exatamente o que está vindo, conta essa fofoca aí que eu quero saber. Então, a estética íntima serve para poder rejuvenescer, né, a área íntima feminina. Como a parte masculina, a gente consegue melhorar a circunferência, né, aumentando a circunferência. A gente consegue aumentar o tamanho em estado flácido, né, e isso é algo que incomoda, né, a muitos homens. Né, o fato de querer um volume maior, né? Então, assim, a estética íntima ainda é um tabu, porque muitos se escondem, né? Sim. Mas eu fiz um curso e a gente vê que tem pessoas de vários nichos, né? Eu vi, por exemplo, policiais fazendo, eu vi pessoas de outros ramos, engenheiros. Então, assim, eu acho que isso é uma dor, né? Que muitos deles se escondem. E acho que a estética íntima está aí para poder melhorar isso, porque também tem a ver com a autoestima. Total. Né? Então, todo mundo quer usar aquela sunga branca no final do ano. Sunga branca.
Então, a sunga branca, eu Não é? acho que é o, é o que há. Então, assim, a estética íntima ajuda, acaba ajudando nisso também. Então, e a parte feminina, as mulheres elas querem se apresentar mais bonito para os seus parceiros, né? Uhum. Normalmente a gente tem visto que os divórcios têm acontecido muito depois dos 40, né? E, na verdade, a mulher, quando ela chega nessa faixa etária, normalmente ela quer parceiros mais jovens, né? Então, ela quer se apresentar mais bonita. Então, a parte íntima tem tudo a ver com, com esse embelezamento também, que você consegue rejuvenescer essa área com bioestimuladores, com preenchedores. Então, a mulher também quer melhorar essa parte. E isso, na verdade, para os seus parceiros, é como se fosse um prêmio, né? É um Gente. presente. Porque até há um pouco tempo atrás, né, a gente via que muitas delas refaziam os ímãs, né? Sim. Então, era um presente para o parceiro. Então, acredito que a estética íntima, ainda com esse tabu, que ainda as pessoas estão quebrando esse tabu, mas elas estão vindo, na verdade, para poder dar de presente, né, algo mais harmonioso e mais bonito para os seus parceiros. E os homens para suas parceiras. Para si também, né? É. Vai muito acho que vejo muito da autoconfiança aí, sabe? E assim, o que é muito interessante é que as mulheres, elas acompanham os seus parceiros. E elas incentivam eles a Elas fazerem. querem ver se o negócio é real mesmo. Sim, Tá de um tamanho e vira outro. Pois é, mas aí elas incentivam, elas vão junto, elas... É diferente. Eu recebi um paciente, né, que ele já estava pela segunda vez, Olha. já aplicando pela segunda vez. Então o negócio é Então, real. assim, o negócio é real. Gente, eu estou Isso, pra mim, chocada. novidade. Pois é. Eu também. Para mim, só tinha outros métodos que são mais assim cabulosos. A galera vai para fora, para Turquia, para poder aumentar e tal. Agora pode fazer no consultório, pode ir Isso. para campus. Sim, pode ir para Fazer campus. com e gente. fazer. Cara, esse episódio aqui vai bombar demais, Não é? porque vai estar a solução. Tem muita foto no Instagram, uma galera que posta foto de sunga. Aí o pessoal vai lá e comenta assim. Desculpa. É que a minha mente voa. Só o sinarzinho. Gente, Exatamente. tá só o sinarzinho, já sabe, vai para campus, aumentar o negócio, pode botar sunga branca. Exatamente. e tá tudo certo. Que máximo, olha. Então, Divulga isso, pelo amor de Claro. Deus, hein? Pega esse corte aqui e fala, olha só, vamos resolver isso daqui para você passar o verão. Pronto. com a sunga branca. Com a sunga branca. Esse verão fica branco. Adorei. E conta pra gente, Jéssica, o que tá vindo por aí, hein? Então, Tamires, Vai, conta. Pode contar, não fica com... Daqui a pouco você vai rever esse episódio e falar, olha o que eu falei naquele dia. Eu falei um negócio aqui no início do ano, Luiz tá aqui, tá de prova, que eu iria tocar violão até o final desse ano. Eu vou tocar Meu violão, Deus. ele vai me ensinar uma música. Pronto, vou cumprir minha meta do ano. Não precisa ser necessariamente do trabalho, se for ótimo, conta em primeira mão aqui. O que tá vindo por aí? de trabalho, ainda não, porque eu, na verdade, do começo do ano para cá, eu tô nesse projeto de empreender, né? Eu tenho ainda um trabalho fixo, né? Onde eu tô há 6 anos e essa parte de empreender, eu tô desde o começo do ano, então também é uma novidade, continua sendo uma novidade, né? Mas para 2026, eu já dei o primeiro passo, né? Que é realmente, como a gente falou muito aqui, cuidar de mim, né? A Helena, ela tem 2 anos e meio, então eu consegui já tirar o mamá dela de madrugada, né? Porque eu acordava de madrugada, então eu já começava o dia super estressada. Então, eu comecei por aí. Eu falei, cara, primeiro eu tenho que dormir. Então, vamos fazer o desmame aqui da Helena. Então, agora a gente já consegue dormir melhor. Tô começando a me cuidar realmente. Entrei pra academia. Coisas que tem muito tempo que eu não faço, né? E parece que é isso daqui. Mas para mim tem feito muita diferença, né? Poder cuidar do meu corpo, poder cuidar de mim. Durante muito tempo eu falava que não me incomodava com sobrepeso, mas eu percebi que eu estava mentindo para mim.
Então, o que você falou lá no começo também, isso impacta muito nos nossos negócios, Total. né? Porque quando a gente não tá com a autoestima bacana, não vou ter vontade de ir numa reunião, de falar com pessoas. Então, o que eu tô focando muito para mim agora, para esse 2026, é óbvio que os negócios vão melhorar por conta disso também, Vão. mas é focar realmente no meu desenvolvimento como pessoa, né? Por isso que eu estou, como sua mentoreada agora, dei esse passo, né? E é isso. Para 2026 é isso. Me desenvolver como mulher, como profissional, melhorar cada vez mais como mãe, né? Como esposa, como filha, e como amiga também, né? E é isso. 2026 é nosso. Promete. Ai, que bom. Grandes Pra coisas estão por cima. vir, Jéssica. Sim, eu creio. Só acredite. A gente depois vai ver esse episódio, você vai ver a mudança. Depois você vai voltar e vai contar outras coisas aqui. Com certeza. E agora a gente está caminhando para o final do episódio de verdade. Eu gosto de reservar os minutos finais para vocês, não só se despedirem, mas deixar uma mensagem, uma palavra para quem está assistindo vocês. Então, quero começar com você, doutora Sheila. Olha para a sua câmera e deixe seu recado final para quem está assistindo você. Eu acho que as pessoas elas não podem desistir, né, dos seus sonhos, né, porque você tem que buscar cada dia ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e não fazer mal para os outros, porque a recompensa sempre vem. A minha filha me disse uma frase que eu carrego ela comigo, assim, e eu acho que ela é perfeita, porque ela fala que as palavras convencem e os exemplos arrastam. Então, é sobre isso. Eu acho que a gente tem que sempre buscar e ser exemplo, né? Porque eu acho que você ser exemplo é muito importante, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, as nossas crianças, né, ser exemplo para filhos é muito importante, né? Porque isso depende da formação de caráter deles. E, na verdade, a gente quer um mundo melhor. Então, é sobre isso. Eu acho que é a gente procurar ser cada dia melhor, cada dia mais humano, cada dia ter mais empatia. E eu acho que, assim, Deus se agrada disso tudo e todo mundo, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, ninguém que planta espinho colhe rosas, mas quem planta rosas, com certeza, colhe rosas. É sobre isso. Que lindo. Obrigada, doutora Sheila, Eu que pela agradeço. participação. Fiquei muito feliz pelo convite e estou aqui para o que você precisar. Muito obrigada. E agora com você, Jéssica, olha para a câmera, deixe seu recado final. Então, mais uma vez queria te agradecer, Tamires, por essa oportunidade. E o que eu queria deixar para as pessoas é algo que eu demorei a entender também, que quando eu perdi o meu pai, em 2021, eu vejo muita gente hoje brigando com pai, com mãe, com irmão. E, cara, quando eu perdi o meu pai, Deus foi tão bom com a gente que o último ano que a gente teve com ele, a gente estava muito próximo e eu acabava não entendendo por que aquilo estava acontecendo. Meu pai morava em Vitória, e eu vi meu pai no ano de 2020, talvez mais do que eu vi minha vida toda, né? Então, o que eu queria falar é isso, para as pessoas pararem de brigar à toa, né? De se afastarem por bobeira, porque a gente que já perdeu pessoas, a gente sabe, né? A dor que isso causa. Então, até dentro da minha própria família, às vezes as pessoas param de se falar por besteira, às vezes uma palavra errada. Então, o meu recado hoje é esse: ame mais as pessoas, né? Se você tem seu pai e sua mãe vivo ainda, não perca os momentos, né? Hoje, uma realização que eu tenho é poder proporcionar coisas boas para minha mãe, para que eu não me arrependa de nada também quando eu vier a perdê-la, né? E amanhã eu vou levá-la no rodízio de japonês que eu prometi para ela. Não isso. vale fazer me emocionar no final do episódio, Jéssica. Mas eu precisava trazer um pouco do meu pai aqui, porque ele me incentivou muito, né? E continua me incentivando lá de cima.
E é isso. Obrigada pela sua participação, pela sua fala. Obrigada a você. Sigamos. Grandes coisas estão por vir. Bora. Ó. Brincadeira. Só bora. E obrigada a você que ficou até o final de mais um episódio do Empoderatal, que eu quero ouvir você. Comenta o que você achou desse episódio, o que te tocou, qual insight você teve, o que te surpreendeu. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora e compartilha o episódio com o máximo de pessoas possíveis para que o que a gente compartilhou aqui alcance muitas e muitas vidas. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.